Olá pessoal, e agora vamos falar dos 3 níveis evolutivos do signo de Touro. Fiquem ligados que vai começar logo após a vinheta. Antes de iniciar o vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever. E se você gostar do vídeo, lembre-se de deixar seu joinha no final, que ajuda pra caramba. E também comentar aqui embaixo e compartilhar com seus amigos, tá bom? Então vamos lá, como é que esse signo de Touro se apresenta no nível 1 de evolução para as pessoas? Como é que seriam essas pessoas de nível 1? Essa pessoa vai expressar essa energia taurina no mapa dela através da necessidade de posse e também do egoísmo. A gente já aprendeu que o signo de Touro, ele fala muito sobre o meu carro, minha casa, minhas coisas, meu amor, minha amiga, meu amigo, minha escola, minha ideia, tudo vai para o meu. Ou seja, esse signo no nível 1 apresenta muito essa questão do egoísmo, no sentido de que tudo pertence àquela pessoa e acaba tendo um apego muito grande às coisas e às pessoas. Isso a gente percebe ali pela quadratura de Touro e Leão, que na quadratura natural dos signos, Leão faz quadratura com Touro. E Leão tem muita questão do ego. Então a pessoa no nível 1 precisa trabalhar o lado do egoísmo, da possessividade. Aí já tem Escorpião lá do outro lado, no seu oposto complementar, que traz esse desequilíbrio para o nível 1, que precisa ter posse, que quer ter o poder sobre as coisas e sobre as pessoas. Então essas pessoas, elas podem se tornar extremamente materialistas, egoístas, avarentas. Imagina assim, um pai de família que tem muito dinheiro no banco, mas que é incapaz de proporcionar conforto à família. Então aquele pai fica zurando uma televisão boa, uma reforma na casa, usa um chuveiro super antigo porque não quer gastar, não pode gastar, tem que ter o seu dinheiro, tem que ter o controle ali do seu dinheiro. Que é tudo para si, né? Eu vou gastar comigo, eu vou juntar o dinheiro para mim, né? Então esse é um sinal de nível 1 do signo de Touro. Nesse nível 1, as pessoas apresentam uma necessidade de amar pelo prazer de possuir apenas, ou seja, ter aquela pessoa e possuir aquela pessoa, e ter ela como um troféu, como algo a ser mostrado para a sociedade, para ser visto pela sociedade. Então o amor perde o seu valor no nível 1 de evolução do signo de Touro. Uma outra característica de Touro no nível 1 de evolução é a teimosia, que é a pessoa se tornar extremamente cabeça dura, não aceitar nenhuma outra ideia, bater com a cara na parede. As pessoas avisam, os amigos avisam, falam, conversam, mostram, apontam, desenham para a pessoa e a pessoa simplesmente não aceita nenhuma outra ideia que não seja a dela. Então a pessoa se torna extremamente fixa nas suas ideias e mesmo errando, mesmo batendo a cabeça na parede, chega no final e fala: tudo bem, eu vi que não dá certo, mas pelo menos eu vi que não deu certo. Agora eu vou fazer do outro jeito. Então é tão orgulhosa, é tão difícil de aceitar a opinião dos outros que não consegue aprender a lição para as situações seguintes. Aí chega lá na frente, acontece uma outra situação em que as pessoas avisam, mostram que a pessoa está indo pelo caminho errado, e essa pessoa de nível 1 de evolução do signo de Touro vai lá e bate de novo a cabeça. E mesmo batendo a cabeça, não vai chegar para a pessoa e falar assim: você tinha razão. Né? Ela vai dizer que aprendeu a lição porque ela bateu a cabeça na parede e não porque alguém foi lá e avisou. Isso aí tem a ver com a quadratura natural de Aquário e Touro. Então a pessoa de nível 1 de evolução do signo de Touro precisa aprender a equilibrar essa energia, essa quadratura de Aquário, ou seja, aprender que não está sozinho no mundo, que tem outras pessoas, que tem outras ideias, que 5 cabeças pensam melhor que uma cabeça, que pessoas têm ideias diferentes, que pessoas têm visões diferentes, que pessoas têm valores diferentes, e que às vezes o que um aprende é diferente do que a própria pessoa traz de experiência e valores da própria vida, ou os valores que foram ensinados para ela. Então a pessoa de nível 1 do signo de Touro precisa abrir a mente. Uma outra característica do nível 1 evolutivo do signo de Touro é a pessoa ter uma necessidade muito grande de mostrar poder, posses. Então ela faz de tudo que estiver ao alcance dela para ter, para conseguir, para se mostrar
bem-sucedido no mundo, para mostrar poder para a sociedade, para ser o rei da cocada preta com a família, ou seja, sentir que está controlando, que quem dá e quem tira, quem tem todo o poder sobre a família é aquela pessoa, e que a sociedade precisa baixar a crista para as ideias dela. Então traz um desequilíbrio muito grande para essa pessoa de poder. Então essa pessoa usa e abusa do seu poder aquisitivo, onde a pessoa acha que o dinheiro compra tudo, inclusive amor, e que tudo gira em torno desse universo, do universo do dinheiro, da aquisição de bens e mais bens e mais bens, para cada vez afirmar mais o tamanho do seu poder. E tudo para essa pessoa tem que ser da melhor qualidade possível. Coisa barata, coisa chinfrim, coisa sem graça, pessoas sem graças, pessoas baratas, pessoas chinfrins. Isso para ela é descarte. Agora, como é que essa energia se apresenta no nível 2 de evolução do signo de Touro? Nesse nível 2, a pessoa está começando a aprender a ponderar na balança os seus desejos, as suas vontades, com o que realmente tem valor, ou seja, ela começa a medir os valores das coisas, começa a tentar compreender o real valor que tudo tem, ou seja, quando chega num momento em que a pessoa olha e fala assim, bom, dinheiro realmente não compra o amor, eu posso até ter pessoas lindas ao meu redor, pessoas que podem até mostrar que me amam pelo que eu tenho, por puro interesse, mas eu continuo vazio ou eu continuo vazia. Então a pessoa começa a olhar e começa a ver que está dentro de um buraco vazio, que tá só, que tudo que tá ao redor dela é falso, é mentira, não tem originalidade, não tem verdade, não tem autenticidade, e tudo que gira em torno da pessoa não tem valor nenhum, é um buraco negro. Então, nesse segundo nível de Touro, as pessoas começam a observar, a prestar atenção, a olhar, a perceber as intenções dos outros, para entender quais são os reais valores dos outros e a trabalhar os seus próprios valores, que aí é a quadratura de Touro e Leão. Começar a entender o seu próprio valor, próprio de Leão, valor de Touro, e aí começa a observar a sociedade. Na sua análise, na sua observação, Aquário em quadratura com Touro é a pessoa observando, é a pessoa raciocinando, é a pessoa procurando entender os valores sociais que existem. E de repente a pessoa começa a perceber que uma família que não tem quase dinheiro, mas que tem muito amor, vale muito mais do que uma mansão cheia de gente, mas vazia de afeto e de amor. E aí começa a grande transformação, a transformação através das crises internas, emocionais, que é o oposto complementar Escorpião. Que aí a pessoa começa a sentir que precisa se transformar, que precisa sair desse lamaçal que ela se meteu. De repente quer começar a vender seus bens, de repente quer começar a doar suas coisas. Às vezes se tornou um acumulador de pessoas, acumulador de bajuladores, de pessoas interesseiras, e começa a se desfazer de tudo isso. Começa a observar e ver a real intenção das pessoas ao seu redor, do outro. Olha para os seus valores e aí percebe que as pessoas que estão sendo atraídas para ela são atraídas porque ela está em afinidade com aquelas pessoas, com aquela energia daquelas pessoas. Então ela precisa se transformar internamente. Então a atenção dela se volta para um outro campo, para um campo escorpiano, um campo mais misterioso, um campo por trás da matéria. Bom, rola outro tipo de energia aqui. Se aquilo que eu faço eu atraio para mim, então eu preciso mudar a forma de pensar, eu preciso mudar as minhas energias para atrair coisas boas para mim. Que essa consciência já é uma consciência num sentido esotérico, no sentido mágico, que trabalha um campo vibracional. Então nesse nível 2, a energia taurina para a pessoa está num momento de muita crise, de muita transformação, de muito questionamento. Geralmente as pessoas do nível 2 de evolução do signo de Touro passam por muitas crises. Uma crise de ego, uma crise social, uma crise de ideias, porque começa a perceber que algumas pessoas têm ideias magníficas, melhores que a dela, que ela pode utilizar a ideia dessas pessoas, o conhecimento dessas pessoas, que ela precisa se transformar os seus valores, onde a base foi construída em cima de mentiras. Por isso a pessoa precisa buscar a sua segurança. E muitas vezes nesse nível 2 a pessoa pode se sentir bastante insegura, porque descobriu que as suas bases
são falsas. Então, o nível 2 de evolução do signo de Touro é um nível de extrema transformação. Já o nível 3 de evolução do signo de Touro traz para a pessoa plena consciência e segurança a respeito de quem ela é, dos seus reais valores, uma compreensão completa das coisas materiais do seu corpo físico, um controle total da sua matéria, dos seus desejos e do seu querer, uma compreensão muito grande da natureza e que o equilíbrio da natureza está fortemente vinculado ao equilíbrio do próprio corpo, que o corpo, a matéria, faz parte da natureza. Então tem um amor e uma compreensão enorme por tudo que vem da natureza. Essa pessoa de nível 3 de evolução do signo de Touro consegue compreender o valor do dinheiro, que o dinheiro é importante, mas que a pessoa precisa possuir o dinheiro e não o dinheiro possuir a pessoa, e que o distanciamento emocional perante ao que a pessoa possui é um distanciamento consciente, porque ela compreende que, apesar da casa ser dela, do carro ser dela, daquela pessoa ser amiga dela, que aquele namorado, aquela namorada é dela, mas ela não possui nada disso, que nada material é possuído de verdade, nada é nosso, tudo fica. Que é a compreensão de Aquário na sua quadratura, que são os conhecimentos, a expansão da sua mente, que é o bem que a gente faz para o próximo, que é a consciência de que a água que vai para minha casa não é minha. A água vem do rio, vem da nascente, e a nascente pertence a todos. É uma compreensão aquariana. É ter uma roupa e dar valor que aquela roupa teve mão de obra ali por trás, tiveram pessoas que trabalharam e confeccionaram aquela roupa para que aquela pessoa pudesse vestir. Então, nesse terceiro nível de Touro, a pessoa começa a ter uma consciência maior, social, que aí é o equilíbrio de Aquário e Touro. E muitas vezes essas pessoas do nível 3 de Touro compreendem tão bem a sua relação com os seus bens que passa a ensinar para outras pessoas. Ensina a relação que o eu estabelece com a segurança material. Então, perante o seu desapego aos bens materiais, essa pessoa de nível 3 se torna um mestre. Ensina como trabalhar, como se desapegar, como equilibrar o seu corpo, como aprender a valorizar os seus sentidos, a sentir a matéria, a ter a sua matéria equilibrada, o seu corpo físico equilibrado. A pessoa do nível 3 do signo de Touro passa a compreender a morte. E ao compreender a morte, entende que precisa entregar para a natureza a matéria que lhe foi emprestada, muito bem tratada, e devolver com muito respeito e muito amor. Essa pessoa aprende o amor, essa pessoa aprende o real valor de tudo ao seu redor, de todos ao seu redor, e passa a compreender que aqui é uma terra de experimentação e que o corpo físico ele precisa passar por essa experimentação, que é necessário viver nesse sistema. Mas o mais importante é entender que nós temos que ter o controle sobre nós mesmos. Isso aí é oposição Escorpião, e nós mesmos está vinculado a Leão, a quadratura de Touro e Leão natural. Então é ter o controle, é descobrir o real valor que esse sistema nos oferece. No momento que essa pessoa de nível 3 descobre que ao tentar controlar alguma coisa, essa alguma coisa controla ela inverte a situação, tem total controle de si próprio e simplesmente não permite que as coisas, que os bens não ganhem um poder tão grande que passe a controlá-las. E essa pessoa percebe que ignorando o poder que os bens podem exercer sobre ela ignorando esse poder, as coisas, os objetos, os bens perdem força e a pessoa tem um controle maior de si própria. E aí pronto, e aí é alcançado o nível 3 de evolução do signo de Touro. Lembrando que existem vários outros níveis para os signos. Aqui eu estou citando apenas 3 níveis, como exemplos. Então é importante a gente buscar no nosso mapa onde está o signo de Touro e ver como é que a gente trabalha essa energia naquele setor. Então se a gente tem Touro numa casa 7, por exemplo, como é que essas energias se apresentam em níveis de casamento, em níveis de sociedade, em níveis de negócios, de parcerias, se a pessoa tem muito dinheiro, como é que ela patrocina outras empresas, como é que ela exerce esse poder, como é que ela administra esse dinheiro, esses bens que ela tem.
com as sociedades, com as parcerias que ela faz, dentro do próprio casamento. E obviamente tem que olhar Vênus e ver onde é que essa Vênus cai, dependendo do setor onde essa Vênus cai, perceber ali qual é o nível provável do signo de Touro que aquele planeta expressa naquela casa ou naquele signo em que o planeta se encontra. Então agora é a gente olhar para o nosso mapa e tentar buscar o equilíbrio dessas energias, ver se a gente está sendo egoísta em relação aos nossos bens, às nossas coisas, ver se a gente está escondendo alguma coisa das pessoas, com medo de compartilhar, utilizar esses bens de uma forma aquariana, né, que vem ajudar uma grande quantidade de gente, em doações, em trabalhos comunitários. Ou seja, tem várias formas da gente ir trabalhando e observando o nosso mapa para ver aonde que nós temos essa oscilação de níveis aí dentro dele, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo ajude vocês nos estudos e nos vemos nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.